Monoteísmo é um sistema doutrinário que admite a existência de um único Deus. Zoroastrismo, a primeira religião monoteísta do mundo. O zoroastrismo é uma religião monoteísta e teve início na antiga Pérsia, por volta do século VI a.C. Atribui-se ao profeta Zaratustra, chamado pelos gregos como Zoroastro, a criação dessa doutrina. A lenda afirma que Zoroastro viveu isolado durante muitos anos no deserto e que aos 30 anos, enquanto participava de um ritual de purificação num rio, Zoroastro viu um ser de luz que se apresentou como sendo Vohu Maná, bom pensamento, e que o conduziu à presença de Ahura Mazda, Deus, e de outros 5 seres luminosos, os Amessas Pentas, sendo esse o primeiro de uma série de encontros com Ahura Mazda, que lhe revelou a sua mensagem, o que levou a iniciar a divulgação de uma religião baseada nos ideais de pureza e igualdade. O zoroastrismo pregava a interpretação dualista do mundo, dividido entre as forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zoroastro afirmavam a existência de um Deus supremo, que havia criado 2 outros seres poderosos, que dividiam sua própria natureza. Ahura Mazda, que seria a fonte de todo o bem, enquanto Ahriman seria a origem do mal, depois que se rebelou. Essa crença é muito parecida com a ideia de Deus e do diabo do cristianismo. Entre essas e outras características da doutrina de Zoroastro está a crença na imortalidade da alma, a vinda de um Messias Salvador, a ressurreição dos mortos e do juízo final. Várias destas características ajudaram a influenciar não só o cristianismo, mas também outras religiões, como o judaísmo, o maniqueísmo e o islamismo. No zoroastrismo, o culto era simples, não exigiam templos e nem estátuas. Seus símbolos eram a luz e o fogo, e seus santuários, lugares altos a céu descoberto. Os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, eram sagrados. Por ser a terra sagrada, não acontecia sepultamento de cadáveres, a fim de não contaminar a terra. Os mortos eram depositados nas altas torres para servirem aos abutres. Alguns corpos eram enterrados, porém, nesse caso, eles eram cobertos com uma camada de cera para não contaminarem a terra. Segundo o zoroastrismo, a alma do homem cumpria um ritual. Depois de 3 dias do falecimento, a alma deveria comparecer perante um tribunal reunido diante de uma ponte. Se a alma fosse pura, a ponte ficaria larga, facilitando a sua passagem para o reino de Ahura Mazda. Se fosse uma pessoa má, a ponte iria se estreitando cada vez mais, até que a alma não pudesse passar e assim cairia no abismo, onde os demônios a esperavam. Para aqueles que não foram nem bons e nem maus, haveria uma espécie de purgatório. O Zend-Avesta é considerado o livro sagrado do zoroastrismo, e assim como a Bíblia para os cristãos. Consiste no agrupamento de diversos textos sagrados, escritos por diferentes autores, e em períodos de tempos distintos. A principal diferença entre o Avesta e a Bíblia, no entanto, está no fato do Avesta ser predominantemente formado por orações e poucas narrativas. No Zend-Avesta, o livro de Gathas é considerado um dos mais importantes, pois consiste em 17 cânticos sagrados compostos pelo próprio Zoroastro. O zoroastrismo foi substituído como religião predominante na atual região do Oriente Médio a partir do século VIII d.C., com a queda do Império Sassânida, quando passou a vigorar o islamismo. Porém, atualmente ainda existem alguns seguidores do zoroastrismo naquela região.
sendo predominantemente constituídos de indianos. Estima-se que tenha atualmente entre 2 milhões e 3,5 milhões de fiéis, espalhado pelo mundo. O seu mais ilustre fiel foi Farrokh Bulsara, conhecido mundialmente como Fred Mercury. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like.